Então vamos retomar? Om Shri Guru Pyo Namaha Hare Om. Então a gente está fazendo uma excursão por vários temas de yoga, né? Então, um minutinho só. Durante a palestra não é bom comer. Não. Só no final. Então, a gente está fazendo uma excursão sobre vários aspectos diferentes do yoga, né? E a gente viu, começando com a prática física, os benefícios físicos, depois os benefícios diretos associados à qualidade simples da mente, como força de vontade, uma autoconfiança, os vícios competitivos associados à nossa sociedade moderna, né, normal. Então, é toda essa mudança cognitiva, a forma como a gente conversa com a gente mesmo. E agora, por último, a gente está falando da maneira como eu lido com as minhas emoções, né? Então, na medida que a gente vai crescendo dentro desse caminho espiritual, a gente vai acontecer um efeito, que é um efeito chamado de isolamento forçado. Vou explicar como é que funciona isso. Não termina no isolamento não, tá? Mas parece que vai terminar. Então, você começa vendo sua vida e tal, começa a praticar yoga e começa a acreditar em coisas diferentes na vida, começa a questionar o mundo, olhar como é que as pessoas vivem, como que elas trabalham, e começa a falar que todo mundo é maluco, né? Isso é o que todo mundo faz. Tipo, você olha para as pessoas e fala assim, cara, por que a pessoa vive assim? O que ela quer ganhar com isso? Entende? Você começa a formar grupos de pessoas que têm o mesmo interesse, acreditam nas mesmas coisas. E aí, muitas vezes, a gente pega nossa empresa, nossa família, os nossos amigos e divide os amigos. Assim, não, esses aqui são os malucos e esses aqui são os sãos. Ou as pessoas que têm uma luz, uma visão, um conhecimento. Na medida que o tempo passa, esse pequeno grupo também, que são os sãos, diminui. Porque, não, o cara, na curva alguém cai. Aí sempre tem alguém que faz um comportamento um pouco diferente, aí aquela amiga que você achou que era sua amiga mesmo, vai e conta aquele segredo de não sei quanto tempo, pum, né? Não acham também a mesma coisa. Tempo você não, é só minha família, ninguém mais. O resto, todo mundo acredita em outras coisas, ninguém vale a pena. Aí dentro da própria família, quando você menos espera, também. Como assim? Como que ela foi gananciosa? Como que ela só pensou nela? Como que ela não dividiu comigo? Como que ela não sei o quê? Como que não sei onde? Ela marcou a festa de casamento e não me chamou? Pum. Dividiu a família também. Aí agora só tem ela. No máximo a esposa, o filho. E o caminho natural desse processo é só sobrar ela. E isso é algo saudável, sabe? Não é algo não saudável. É um processo que está acontecendo dentro da mente. Quando só sobra ela, né? E o resto todo é maluco, ela precisa de uma bênção especial. Porque, de verdade, essa maluquice que a gente vê no mundo, não só uma maluquice emocional, mas uma ignorância mesmo. Uma ignorância na hora que eu vou lidar com as pessoas, na hora que eu vou reagir, na hora que eu tenho que me colocar. Ela é algo que faz parte desse mundo. E ela está tão em mim quanto em qualquer outra pessoa. Até uma hora onde eu me vejo com acesso de raiva. Daí a pessoa fala assim, não, o professor de yoga não fica nervoso. Aí a pessoa, não, tá tudo bem. Aí o professor de yoga, aí uma hora ele explode. Aí ele mesmo não consegue se enquadrar, porque agora eu estou nervoso, eu sou professor de yoga, eu não vale a pena, eu não sei onde. Então ele descobre, né, não estou falando professor de yoga, né, qualquer pessoa. Chega uma hora que ela se vê como esse monstro que ela condenava as outras pessoas todas. Então ela faz como se fosse um acordo de paz com todos esses grupos que ela excluiu durante esse processo de crescimento. Não existe ninguém maluco. Todos somos malucos. O mundo é um verdadeiro hospício. Então é uma outra atitude, é uma outra forma de lidar um com o outro, que é muito mais saudável, né? Sabendo que está todo mundo até o pescoço na ignorância, até o pescoço nos hábitos, nos vícios, nos problemas sociais todos que existem. A atitude que eu tenho ao lidar
com o meu amigo, com a minha família, com as pessoas, é completamente diferente. Eu não estou mais na expectativa de perfeição, porque eu não me coloco mais na perspectiva de perfeição. Acontece que enquanto a pessoa não consegue enxergar a sua própria limitação como ser humano, ela projeta isso para fora e cria inimigos. Chega dentro da própria casa, marido e esposa brigando. De manhã cedo, quando acorda, o marido acorda como? Ele não acorda assim, hoje que eu vou acabar com a minha esposa. Não. Ele acorda querendo ser feliz e falando assim, pelo amor de Deus, eu não sei como que eu vou conseguir fazer isso. Né? E, bom, eu vou falar que a gente vai viajar, que a gente vai, vamos supor, vai ter uma viagem para fazer, e ele resolve, então, avisar que ele vai viajar porque o trabalho está pedindo. Então, ele, com muito medo, né, com muito receio, fala, eu vou ter que contar para ela que eu vou viajar esse final de semana. Começa a tensão. E ela também não acorda de manhã assim, é hoje que eu vou fazer a vida dele um inferno. Não acorda assim. Ela acorda esperando mais um dia de paz, tentando um dia de paz. Então, ninguém está de sacanagem, sabe? Tá de sacanagem. Não existe isso. A pessoa está sinceramente tentando ser feliz. A outra também sinceramente está tentando ser feliz. Como que as duas conversam e brigam? Se chama ignorância. A gente tem uma ignorância básica na gente, que quando a gente conversa com a outra pessoa e a gente não consegue acessar realmente a outra pessoa, a gente não consegue entender a mente da outra pessoa. Leva muito tempo. Leva muitos anos, mesmo convivendo com uma outra pessoa, para você entender a pessoa, entender que ela é diferente. As pessoas são completamente diferentes uma das outras. E é necessário eu passar por todo um processo, largar minha perfeição, entender as minhas limitações, entender as minhas maluquices, para que eu possa entender que pode existir uma pessoa que não gosta de elevador. Né? Que é uma coisa tão simples. Sabe, mas a pessoa pode não gostar de elevador. E a gente fala, por que ela não gosta de elevador? Que coisa que absurdo. Pessoa limitada, e não sei o quê. Aí o outro não gosta de andar de avião. Né? Outro não sei onde. Cada um tem uma questão para resolver. Então existe uma necessidade, meio que emocionalmente, da gente encontrar o nosso lugar. Sabe? Descobrir uma humildade que não vem porque a gente quer, mas vem por uma apreciação da realidade. Que nem quando a gente escuta uma música clássica, se a gente tiver... Música clássica é relativamente fácil, por isso que é um bom exemplo. Né? Outras músicas é mais difícil de você apreciar a beleza da música, mas uma música clássica, se a gente está disposto, se entrega dentro da música, a gente vê uma beleza, a gente encontra uma beleza ali dentro da música clássica. Mas é uma construção. Para uma criança, talvez ela não sinta da mesma maneira. Se você pega uma poesia mais complexa, a pessoa tem que ter um conhecimento de linguagem, ela tem que entender a mentalidade daquela pessoa que está ali, da onde ela vem, o contexto social dela. E aí, quando você lê a poesia, você entra em contato com o que estava acontecendo naquela pessoa, naquele momento, naquela cultura, e você se larga por alguns segundos para poder entrar dentro da mente daquela outra pessoa. Isso é um processo, e é um processo artístico, ele não é um processo industrial. Lidar com as emoções é um processo artístico. A gente tem que desenvolver essa arte de lidar com as emoções. Com as nossas próprias emoções e, obviamente, com as emoções dos outros, porque ninguém tem emoção sozinho. A emoção sempre está conectada com outras pessoas. Então, esse tópico de lidar com as emoções, ele é um tópico também de dentro dessa palavra yoga. Mais precisamente, a gente costuma dizer que já está dentro de Vedanta, porque yoga geralmente fica só com essa parte física, né? Mas Vedanta e yoga são exatamente a mesma coisa. A gente só usa nomes diferentes porque as pessoas já têm um conceito sobre o que é yoga, que não é yoga. Então a gente tem que criar um outro nome para explicar novamente que o trabalho que a gente quer realizar é todo um só. É uma única tradição. Não importa o nome que a gente vai usar. Não importa nem se está em sânscrito, em hebraico, em árabe. Que diferença faz? Não importa em que a pessoa acredita. Né? Yoga não é uma religião, graças a Deus.
né? Senão a gente daqui a pouco ia entrar em disputas religiosas com o yoga. Imagina, um problema muito sério, né? Então, no meu curso lá de 3 anos, tinha judeu estudando, tinha católico fervoroso, andava de cruz e tudo. Tinha uma menina da Itália, tinha ateu, tinha tudo quanto é forma de crença, porque quando a gente fala sobre esses tópicos fundamentais, emoções, desse querer ser feliz, viver bem, isso não pertence a nenhuma cultura, isso pertence a toda a humanidade, né? E o que é dito só é que aconteceu dessa maneira como está aqui. Aconteceu de essa tradição de yoga estar viva dentro da cultura indiana, cultura hindu. Então, às vezes, a gente tem alguns reflexos disso, a gente vai ter uma imagem de Shiva, né? Mas vocês podem, com toda a convicção, assinar embaixo que, tipo assim, nenhum professor de Vedanta, pelo menos eu não vou dizer de yoga, porque yoga agora qualquer um pode ser professor rato, né? Mas pelo menos de Vedanta, acredita que vai estar rezando para um pedaço de pedra ou para um pedaço de metal, né? Isso não existe, né? É uma visão além, é uma visão a mais. E então entra esse aspecto agora emocional dentro da história, e esse aspecto emocional, ele culmina, e agora o sol ficou no rosto de vocês. Dá para assistir a palestra? Ok. Ele culmina nas nossas questões fundamentais como ser humano. A gente tem muitas questões relativas, onde as nossas emoções estão presas. Querer ser amado, querer ser respeitado, um senso de justiça, um monte de coisa que a gente quer para a nossa vida e que gera um monte de emoções. Mas existem também questões mais fundamentais. Porque eu não quero ser só amado por uma pessoa ou outra, eu quero ser amado por todo mundo. Eu quero ser o especial. Eu quero viver para sempre. Se eu pudesse, eu seria a pessoa mais poderosa do universo. Todos esses anseios, eles não são anseios relativos. Eles se manifestam relativamente, né? Quando a gente está com o nosso amigo do lado, a nossa vontade de ser especial faz com que a gente queira que a pessoa considere a gente especial. Mas a nossa vontade de ser especial é muito maior do que aquela pessoa. A nossa vontade de estar em paz é muito maior do que a nossa família. Eu queria estar em paz em todo lugar, a todo momento, em qualquer situação, independente de qualquer outra coisa. Então, existe um conjunto de questões fundamentais e constantes para todos os seres humanos, independente das suas diversidades emocionais e culturais. Essas questões fundamentais, então, são o coração do tema do que é chamado de Vedanta. Então, eu reconheço em mim uma necessidade de me ver livre da inadequação, de me ver livre da limitação, de me ver livre de tudo aquilo que me aprisiona. E ninguém precisou me ensinar isso. Eu venho assim. Uma criança pequena que seja, se você colocar ela como limitada, ela fica nervosa e quer sair daquela limitação. E essa pressão que a gente sente, ela tem uma razão muito natural. E essa razão é a seguinte: quando eu me relaciono com as outras pessoas, quando eu me relaciono com o mundo, eu me vejo através sempre de um papel. Um papel associado ao meu corpo, um papel associado ao funcionamento da minha mente e um papel associado às relações sociais que eu criei. E esse papel, eu não tenho como sair dentro dele, eu não tenho como... Imagina, se a gente pudesse... A gente está dentro do carro, né? E alguma coisa acontece no carro, você sai do carro. Teoricamente, você poderia sair do papel de dono do carro também, né? E consertar o carro. Agora, de dentro dos papéis que a gente vive, a gente não sai. Você não tem como sair do carro, sair do corpo. Não vai acontecer. Então, qualquer coisa que acontece com esse corpo é como se estivesse acontecendo comigo. E por mais que seja absolutamente inquestionável que esse corpo não vai durar mais do que mais alguns anos, para todos nós, a gente vive com a fantasia de que ele vai durar para sempre. E qualquer coisa que aponte para a gente que esse corpo não vai durar é uma ameaça muito grande. Isso é um completo absurdo.
completo absurdo. Do ponto de vista mental, lógico, é um completo absurdo. Como é que pode? É tão óbvio, desde que eu nasci, para os meus pais, para os meus amigos, para todo mundo, para a sociedade inteira, é tão óbvio. Então, é como se as pessoas vivessem uma ilusão coletiva. E uma ilusão que é sustentada pela própria ignorância. Porque, como eu me sinto muito mal, quando qualquer coisa me ameaça, eu prefiro viver com a ideia de que isso aqui vai durar para sempre. Então, não tendo como sair de dentro do corpo e não tendo e sendo muito muito confortável acreditar nisso, a gente sustenta essa forma de pensar de que eu sou o meu corpo. Da mesma maneira, eu vou olhar para a minha mente, a forma como eu funciono, e eu me associo com as minhas emoções, e eu quero então consertar a minha mente. E ponho como objetivo de vida melhorar a minha mente. Aí eu vou ao psicólogo, aí falo um monte de coisa. E o tempo passa. Algumas coisas são facilmente resolvidas, né? Alguns comportamentos, assim, só da gente saber, eles estão resolvidos. Mas os outros 99% nunca mudou. Mesmo indo ao psicólogo, a gente continua indo, continua reclamando, o psicólogo vai a outro psicólogo para se tratar da gente, né? Naturalmente. E a coisa continua no mesmo lugar. É óbvio que tem um ganho, e a gente não está diminuindo esse ganho, muito pelo contrário. Né? De alguma maneira, eu acho que a psicologia, as terapias, de uma maneira geral, antigamente faziam parte desse caminho do yoga. Você conversar sobre as suas emoções, como é que você vai se conhecer se você não sabe nem o que você sente? É uma parte do processo. Mas saber o que você sente não muda o que você sente. Essa é a parte que ninguém quer encarar. Saber o que você sente não muda o que você sente. Saber que você se sente assim hoje, porque há 10 anos atrás você sofreu um trauma, é muito importante para você entender o que acontece com você. Mas o trauma não vai passar porque você sabe. E por isso que psicologia tem diversas linhas. Porque as pessoas ainda estão tentando descobrir qual é a maneira que se faz para fazer com que essas emoções sejam processadas. Porque o processamento da emoção não é científico. Não é um processo científico. E assim, não sendo científico, ele também pode estar disponível para dentro do yoga. Então você vai descobrir, por exemplo, que um mestre, às vezes, ele tem a capacidade de tirar emoções que estão dentro da gente, contidas há tanto tempo. Várias vezes, vários assim, relatos, às vezes, a gente recebe de pessoas falando assim, olha, eu fazia 2 anos de análise, né? Conversei com você uma vez e chorei. Faz 2 anos que eu não chorava. Mano, não é, mas não é por menos, porque são coisas completamente diferentes. O princípio, eu não sou psicólogo, né, mas pelo menos do que a gente escuta, acho que nenhum psicólogo vai discordar de mim, mas pelo menos o princípio da psicologia é a não interferência. Né? E o princípio do yoga é que não tem como uma pessoa não interferir na outra. Só de você estar de frente para outra, você interfere. Não interferência é ilógico. Não é possível. Entende? O ser humano, o paradigma que a gente vive hoje, de que todo mundo tem que ser independente, é uma grande desgraça. Não existe ninguém independente aqui. Ninguém. Emocionalmente, ninguém é independente. Financeiramente, ninguém é independente. No trabalho, ninguém é independente. Até para vir aqui para o Parque Ibirapuera, ninguém foi independente para chegar aqui. Então, esse conceito de independência como uma tentativa de encontrar uma felicidade, uma liberdade, é uma grande desgraça. Existe uma independência, sim, mas essa independência, ela não vai de encontro com as minhas relações. Uma mãe não é dependente porque ela tem um filho. Claro que não. E um filho não é dependente porque ele tem uma mãe. Claro que não pode ser, porque senão, né, a própria criação de mães e filhos seria um processo torto, um processo equivocado. Né? Então, a gente vai ter que descobrir um novo conceito de liberdade e de independência. E esse é um trabalho realizado, então, dentro desse estudo de yoga. E, mais precisamente, a gente vai descobrir que o que faz da gente ser independente é encontrar o nosso papel dentro de uma ordem. Enquanto
eu não enxergo uma ordem por detrás da minha posição dentro do mundo, da minha posição dentro das pessoas, todos os problemas associados a essa relação vão para as minhas costas. Eu sou responsável por tudo isso. Na hora que a mãe entende que não é ela que determina a profissão que o filho vai escolher, para falar a verdade, nem o filho. Existe um conjunto de karmas, um conjunto de aptidões, um conjunto de impressões do mundo, seja lá o que você acreditar, que se conecta àquela pessoa e ela decide o que ela quer fazer. A atitude da mãe é completamente diferente diante da escolha do filho. E a mãe, como a gente já viu antes, né, não vamos voltar atrás, mas a mãe não está de sacanagem, aquela velha história, né? Ela não está ali tipo, querendo prejudicar ele. Não, ela está querendo o que ela considera o melhor. Às vezes a mãe fala, não vai ser médico, filho, vai ser artista, vai ser escritora como a mamãe, né, para você entrar em contato com as emoções do mundo, viver algo real. Já vai ter uma outra mãe que vai dizer, não, meu filho, escritor, você vai comer o quê? Você vai comer livro? Vai ser advogado, pelo menos você tem trabalho garantido, o que mais tem no mundo é ignorância. Advogado é uma boa profissão. E cada um tem uma filosofia, uma forma de pensar. Mas quando eu entendo que existe uma ordem maior, onde aquilo que o meu filho vai fazer não é determinado por mim, eu relaxo. Existe um relaxamento. E nesse relaxamento, então, eu encontro um centro. Eu não preciso negar o meu desejo. Eu não preciso dizer que eu gostaria de acordar cedo. Eu não preciso dizer que eu gostaria que meu filho tivesse sucesso e eu acho que o caminho não é esse. Mas, na percepção de uma ordem maior, eu consigo sublimar esse desejo. Eu consigo permitir que esse desejo se neutralize dentro de uma visão mais ampla sobre mim mesmo, sobre o funcionamento da minha mente, sobre o funcionamento da sociedade. Eu descubro também que por detrás das emoções existe um grande equívoco, né? Que é assim, em geral a gente não quer mostrar as nossas emoções porque emoções são um sinal de fraqueza, de algum tipo, né? E por que eu vou mostrar para outra pessoa o que eu estou sentindo? Por que eu vou mostrar a minha raiva? Por que eu vou mostrar a minha inveja? Essas são coisas que devem ser eliminadas, pelo menos assim que a gente aprende de uma maneira geral. E por que, vamos supor então que o filho resolveu que vai ser dançarino, não vai ser advogado? Por que a mãe fica com raiva? Preconceito? É verdade, mas tem uma outra razão mais importante. Alguém pode... Hã? Projeção também é verdade. Mecanismo, né? Projeção. Mas tem uma coisa que é o mais importante, que é assim, é porque a mãe ama o filho. E porque ela ama o filho e acredita que aquilo não vai ser bom para o filho dela, ela sente raiva. Se não houver esse amor, ela não pode sentir raiva. Não é permitido. A base da raiva é o amor. Para falar a verdade, a base de qualquer emoção é o amor. E na hora que eu escondo as minhas emoções, eu não permito que outra pessoa me conheça. E eu não permito que outra pessoa se sinta amada. Entenda isso. Existem várias maneiras de expressar as emoções. Mas uma raiva expressada efetivamente é uma declaração de amor. Eu estou com raiva de você porque eu fiz de tudo para você dar certo na sua vida. Eu tenho uma necessidade de ver você vivendo bem. Eu não sei o que vai ser de você quando eu for embora. E quando você fala para mim que quer ser dançarino, eu não consigo imaginar o seu futuro. Eu fico muito preocupado com você, meu filho. Entende? Essa não é a fala de uma pessoa distante. Essa é uma fala de uma pessoa que se preocupa e que dá uma oportunidade ao filho explicar para a mãe e falar assim, mãe, eu sou o número 1 do municipal. Eu já estou ganhando mais do que o papai ganha. Por que você está preocupada? Porque eu sou mãe, eu fico preocupada. Tá bom. Aí os dois se abraçam, está tudo resolvido. É possível. É um outro caminho completamente diferente do que o caminho que a gente está acostumado. Não existe nenhuma emoção que seja problemática. Não existe nenhuma emoção a ser eliminada. Todas as emoções
revelam dentro da gente a conexão que a gente tem com a outra pessoa, se for efetivamente expressada. Até em relacionamentos familiares. Entende? Quando você olha para outra pessoa e quer se ver longe dela. Por que você quer se ver longe dela? Porque você não acredita como uma pessoa que você gosta tanto pode ter feito um absurdo como esse. Então, quando você expressa, né, a sua emoção, você está expressando, na verdade, essa conexão com a outra pessoa. Então, é necessário uma mudança de visão, né, uma mudança de paradigma se a gente quer se relacionar bem, que é entender como expressar a nossa vulnerabilidade, como expressar esse corpo emocional que a gente tem, para fazer com que a outra pessoa nos veja efetivamente. Saiba quem nós somos, saiba aquilo que a gente pensa, saiba quais são os nossos valores. E aí, obviamente, ela se relaciona com a gente, não com uma máscara que a gente coloca para ela se relacionar. Alguém que não sente raiva, que não sente isso, que não sente aquilo, que quer tudo bem, que fala tem que, pode que, não pode, tem que, e fica aquele relacionamento plástico, né? Então, as emoções, elas podem ser também transpassadas, né, do ponto de vista espiritual. Não que a gente... Já está muito claro, né, que nosso objetivo não é eliminar as emoções. Então, quando a gente diz passar pelas emoções, a gente está querendo que elas deixem de ser um obstáculo na minha vida. Porque emoções não necessariamente precisam ser obstáculos. Se você parar para pensar assim... se alguém pisa no meu pé e eu fico com raiva porque a pessoa pisou, eu empurro, a pessoa sair para trás, o que tem de errado? É proporcional ao que está acontecendo. Eu preciso até daquela energia para a pessoa poder sair desse pé. Se eu estou de frente para um tigre e fico com medo, o que tem de errado? Esse medo vai me fazer correr. Se o medo me fizer ficar paralisado, talvez eu tenha que fazer alguma coisa. Entende? Mas se o medo me fizer correr, que ótimo. Se o medo de um cirurgião fizer ele tomar mais cuidado na hora de fazer a cirurgia, que ótimo. Se a depressão do Chico Buarque fizer ele escrever uma poesia, o que tem de errado? O que tem de errado? Existe algum poeta que não vai escrever a partir das suas emoções? Existe algum bom cirurgião que não sinta medo antes de abrir o cérebro de alguém? Claro que não. Dentro do exército, eu passei um tempo no exército, né? Toda vez que o pessoal vai entrar em operação, que vai ter um confronto, uma pessoa que não sente medo é muito perigosa. Então, é para todo mundo estar sentindo medo. Você tem que fazer o psicotécnico. Se você não sente, não. Isso aí não, essa pessoa não é humana. Na hora que ela tiver que decidir em quem ela vai atirar na pessoa errada. Entende? Todas as emoções têm uma razão de ser. E elas são, na verdade, a grande força da humanidade. A humanidade funciona com base nessas emoções. Quando você vê qualquer figura dessa de muito sucesso na vida, né? Onde, assim, entre aspas, né? Qualquer é muito estranho. Mas grandes artistas, grandes nomes, todos eles trabalham com base nas suas emoções. E com certeza, o que move eles não é uma vontade de ganhar dinheiro e ficar famoso. Eles acreditam naquilo que eles fazem. Eles desenvolveram uma relação com aquele instrumento de trabalho, seja a voz, seja o corpo, seja a música, seja o que for, que vai muito além de uma relação racional e objetiva. Ele permite que o trabalho dele e a vida dele seja permeada por suas emoções e por aquilo que ele é. Muitas vezes sem restrições, o que faz desses artistas algumas caricaturas sociais, né? Porque o cara faz o que ele quer e acabou, né? Ele nunca está errado, ele nunca está certo. Existe um poeta sufi que tem uma expressão que é muito interessante sobre essas emoções. Ele diz assim que existe um local, existe um espaço que está além do certo e do errado. Eu te encontro lá. Existe algo... Aí a poesia é só essa frase. Estou explicando. Ele diz, existe algo que está além da maneira como as pessoas julgam.
que está além da maneira como as pessoas rotulam dentro da sociedade o certo, o errado, o bem e o mal. Porque se de verdade não está ninguém querendo brigar com ninguém, então o que é o certo e o que é o errado? Onde que está realmente o desvio, né, que faz com que a gente possa julgar a outra pessoa? Sendo assim, a pessoa passa por uma espécie de limpeza emocional, né? Internamente, ela começa a desenvolver uma humildade na fase anterior e agora uma conexão com as pessoas. E viver esse carinho, esse amor que ele tem por si mesmo, incondicionalmente. Então, e daí, para o ensinamento de Vedanta entrar e finalizar a situação, é um pulo. E o ensinamento vai dizer basicamente o seguinte, que essa felicidade que a gente busca, essa paz que a gente busca, já é a natureza do sujeito. Como a gente começou esse segundo tempo de aula, toda vez que eu me relaciono, eu me associo a um conjunto de objetos, conjunto de instrumentos, a um conjunto de papéis. Então, associado ao meu corpo, eu sou gordo, associado à minha mente, eu sou ansioso, ou, sei lá, depressivo. Associado ao meu papel dentro dessa família, eu sou um pai, eu sou um irmão. Mas tudo isso são papéis. De verdade, eu não sou nem pai, nem irmão, nem ansioso. Como que eu posso dizer que eu sou ansioso? Pensa bem nisso. Eu só posso dizer que eu sou ansioso porque eu vejo a ansiedade na minha mente. A ansiedade, para mim, é um objeto. Em alguns momentos eu estou ansioso, inclusive em outros não, porque senão eu nem poderia discernir a ansiedade dentro da própria mente. Quando eu estou ansioso, eu sou ansioso. Quando eu não estou ansioso, eu digo eu sou calmo. Então você não é nem ansioso, nem é calmo. Ansiedade e calma não são características do eu. São características da mente, que está em constante mudança. Da mesma maneira, seu corpo pode ficar gordo, pode ficar magro. Gordo e magro não é uma característica minha. É uma característica que está passando para mim através da minha identificação com esse corpo. E, obviamente, corpo, mente, tudo aquilo que é a minha individualidade. E o sujeito, aquilo que é a consciência, que vê os pensamentos, que vê a mente, que vê o corpo, que vê as pessoas, e que de verdade é o significado da palavra eu, esse sujeito é a felicidade que você tanto busca, é a paz que você tanto busca, é essa calma que você tanto busca. Esses ensinamentos todos, desde o tapetinho, até você entender que o significado da palavra eu e o significado da palavra felicidade são o mesmo, eu e felicidade são sinônimos, é o propósito do yoga. Então, trazer a pessoa, desde aquele momento onde ela está perdida no trabalho, que ela não sabe o que ela faz, que, né, parece que tem um rolo compressor passando em cima da gente, até um outro momento onde a gente se libera das nossas emoções, se libera dos nossos relacionamentos e a gente consegue dizer para nós mesmos, eu sou livre. Não tem nada nesse mundo que precisa ser conquistado por mim. Minha mente não precisa evoluir para lugar nenhum, porque eu não sou minha mente. Nem meu corpo precisa evoluir para lugar nenhum, porque eu não sou meu corpo também. Eu sou a paz e a felicidade, que eu tanto buscava. E assim, o propósito do yoga é então cumprido. Então, eu queria nesse dia do yoga mostrar essa visão mais ampla do que é yoga, somente porque aqui no Brasil, aqui no Ocidente, a gente escuta muito yoga simplesmente como um conjunto de práticas físicas. Acontece que as práticas físicas são a ponta de um grande iceberg. Muitas vezes, porque a gente não conhece nada além da prática física, a gente fica criando diversos problemas. Imagina que a gente estivesse falando de ginástica. Vamos esquecer a palavra yoga. Estivesse falando de ginástica. A gente não ia ficar discutindo estilo de ginástica. Pensa bem. Né? Como é que você levanta o braço? É assim ou é assim? Você acha que faz diferença?
Pensa bem. Quem inventou a ginástica? Interessa? Não interessa. Porque existe uma visão objetiva a respeito do que a coisa é, para que ela serve. E como o yoga vive geralmente numa névoa, ninguém sabe para onde vai, de onde veio, a gente fica discutindo em cima de coisas que realmente não são importantes, né? Então, que esse dia do yoga sirva para a gente poder ter essa visão mais ampla, né, e focar no nosso objetivo. E, de repente, né, formar uma comunidade também de yoga mais unida, né, porque no final das contas somos todos irmãos dentro de uma busca. Temos a mesma busca, um encontro interno, um equilíbrio. E a gente não tem como dissociar yoga de conhecimento. A hora que você tira o conhecimento de dentro do yoga, você não tem nada. Você só tem um conjunto de posturas, você não tem nada. Na hora que você coloca o conhecimento dentro de yoga, você tem não só o conhecimento, mas você tem todo um método de preparação para a pessoa conseguir entender o que está sendo dito. Não existe estudo de Vedanta sem yoga, sem postura física, não existe. Mesmo os mestres lá que eu conheci na Índia, 80 anos de idade, todos praticam todo dia. Porque é um conjunto de práticas, como tomar banho. Faz bem para o corpo, para a mente. Ninguém quer se iluminar tomando banho, né? Escovar o dente. Ninguém pergunta assim, quando é que eu vou ter que parar de escovar o dente? Você vai escovar o dente até morrer, porque o dente suja. Vai tomar banho até morrer. E vai praticar yoga ou outras atividades equivalentes que possam fazer essa limpeza hormonal, física, lubrificar juntas e tudo mais, até o último dia de vida. É assim que funciona. Enquanto a gente puder fazer, a gente faz, porque a gente vive melhor. E agora, além disso, a gente inclui, né, esse coração da história, que é lidar com esses outros problemas que ninguém quer lidar. Claro, quando a gente estiver preparado para isso, né? Quando chegar esse momento de fazer essa jornada interior, né? Então, feliz dia do yoga para todo mundo. E muito obrigado a todos por terem vindo. Eu vou cantar um mantra final, aí depois a gente faz perguntas e respostas. Om Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahisha Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyaha Prithivi Sasya Shalini Desho Yanksho Bharahitaha Brahmana Santo Nirmaya Om Sarvesham Swastir Bhavatu Sarvesham Shantir Bhavatu Sarvesham Purnam Bhavatu Sarvesham Mangalam Bhavatu Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityorma Amritangamaya Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om